Não, para agilizar aí, vamos colocar o seguinte, coloca... vamos numerar os parágrafos, vamos colocar um número nos parágrafos, rapidinho. Coloca aí na página 16, nós temos um total de 9 parágrafos, tá? Prova 3, página 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim? Bota o número aí do lado, só pra... Tá? Beleza? Então vamos lá. A gente vai ter que ler rapidinho. Tem alguma dica para essa questão de relação de causa e consequência? Cara, a relação de causa e consequência, a minha dica é que normalmente ele inverte uma porrada. Ele bota a causa no lugar da consequência, a consequência no lugar da causa. E tem uma... Não sei se vocês viram, né? Vocês tiveram o prazer de fazer as provas, mas eles sempre trabalham com aquelas conjunções que eu havia falado. E a FCC, em 2014, ela está adorando trabalhar com a medida que e na medida em que. Adora. Adora, adora, adora. Então, quando você fala em conjunção, se você... Cara, não sei onde é que está a caneta azul. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Quando você fala em conjunção, eu acho assim, isso aqui, ó, as conjunções, assim, maneiras para a prova, você tem porquanto, ó, porquanto que é igual. Aí vamos começar a brincar. Na medida. Em que é igual a porquê. Que traz uma ideia de causa. Ou seja, amarra isso na mente, por quê? Porque às vezes ele fala, pode trocar o porquanto por a medida que? Não, claro que não. Pode trocar na medida, uma relação de oposição com na medida em que. Uma relação de proporção com na medida em que. Mentira, tudo errado. É uma relação de causa, normalmente a causa e um efeito. Então, quando você trabalha com causa e efeito, não sei porquê, mas a FCC está adorando trabalhar com isso. Tá? Não existe na medida que, a gente já falou disso. O outro é o conquanto. Ó, o conquanto. Conquanto, meu amigo, é igual a embora. Tá legal? Embora, que é concessivo. Concessivo, concessão, tá? Cara, isso aí é primordial, eu tenho que saber. Se eu fosse isso para prova, melhor não ir. Tá legal? Porque vai aparecer isso na sua prova. Vai olhar, abrir para na medida em que Pedro falou essa porra. Então, assim, claro que a medida que é proporção. É igual a proporção que. Proporção. Aqui. Proporção. Tá? Então, cara, muito cuidado com esses caras aqui que vem aparecendo com frequência na prova aí. Tá? Por exemplo, provavelmente, de verdade, domingo, eu acredito muito numa questão de conjunção envolvendo isso aí. Esses dois carinhas. É na medida que ou a medida que? Aí ele fala, podemos trocar o na medida em que por a proporção que? Pode? Não. Na medida em que, não. Claro que não. Mais ou menos por aí, tá? Eu acredito nisso. E a relação de causa e efeito, claro, eu acredito na relação de causa e efeito com uma conjunção assim. Existem conjunções que destacam causa e efeito, mas não necessariamente as conjunções causais, tá legal? Nem as consecutivas, não necessariamente. Às vezes você tem uma outra conjunção, por exemplo, que tinha tudo para ser conclusiva e uma ideia de consequência. É uma consequência, tá? Então, vamos pensar aí, na relação de causa e efeito, cara. Ela é simples de ser percebida, ser notada no texto. É simples. O foda é que quando você está fazendo a correção de uma prova, em sala de aula, eu normalmente tenho que debater várias. Por isso a gente perde um tempão. Mas na prova, olhou causa e efeito, enxergou causa e efeito, primeiro passo. A causa tem que acontecer o quê? Antes.
e o efeito acontece depois. Isso é indiscutível. Então, se você perceber essa lógica de antes e depois, a causa e o efeito, bem, você consegue aí agilizar a sua análise mesmo. Você fala assim, o que aconteceu antes? Isso. E depois? Aquilo. Se não for nesta ordem, não é causa e efeito. Então, o antes e o depois. Essa expressão antes e depois, vamos tentar trabalhar com causa e efeito. Antes e depois. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. O maquinista empurra a manopla do acelerador. O trem cargueiro começa a avançar pelos vastos e desertos prados do Cazaquistão. Nossa, deixando para trás a fronteira com a China. Cara, isso aí de verdade. Se você estivesse para classificar aí, sei que não é estilo FCC, mas você falaria o quê? Isso é narração, descrição ou dissertação? E aí? Narração. Narração com descrição. E aí? O que é narrar, gente? É descrever. Não, descrever não. Narrar é contar uma sequência de fatos. Então, você tem que... Uma coisa acontece após a outra, necessariamente, tá? Então, vamos ver se uma coisa aconteceu após a outra. O maquinista empurra a manopla do acelerador e depois o trem faz o quê? Começa a avançar pelos vastos. O cara, pô, mas eu sempre procuro, Pedro, eu sempre procuro tempo passado para falar de narração, né? Mas a gente falou da presentificação. Quando você fala assim, Flamengo vence... Foi contra quem ontem? Curitiba. Flamengo vence Curitiba. Saiu hoje no jornal. Porra. É vence ou venceu? Venceu, mas aconteceu. Aí jogou vence para chamar a sua atenção. Isso, o nome disso, técnica enáloge, presentificação. Você traz uma ideia do passado ao presente para chamar a atenção, para dar mais importância. Se tivesse lá na manchete que Flamengo venceu Curitiba, você não daria tanta ênfase, né? Mas Flamengo venceu, cara. Porra, aconteceu aí. Tribunal de Justiça confirma concurso. Aconteceu ontem, porra. Ele confirmou. Confirma. TRT abre 74 vagas. Abriu. Né? Mas ele traz o presente. Todas as manchetes, praticamente, todas as chamadas de jornal, ocorrem a enáloge, né? A presentificação. Então, isso aí é uma narração, mas é uma narração escondidinha, atrás de um presente, de uma presentificação, atrás de uma enáloge. Ok? Tranquilo? O aluno chega ao curso, entra em sala. Eu não estou usando passado, mas eu estou narrando, pô. Foi? Não foi que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Enquanto ele chegava, o outro andava e o outro sorria. Não é isso, não. Isso seria uma descrição, tá? Vamos lá. Então, o maquinista empurra a manopla do acelerador. O trem cargueiro começa a avançar pelos vastos desertos prados do Cazaquistão, deixando para trás a fronteira com a China. O trem segue mais ou menos o mesmo percurso da lendária rota da seda. Antigo caminho que levava a China à Europa e era usado para o transporte de especiarias, pedras preciosas e, evidentemente, seda, até cair em desuso 6 séculos atrás. Cara, existe também, gente, questão da FCC, lendo o primeiro texto, existe a questão que envolve, por exemplo, questão de vírgula, ou questão de pronome relativo, ou questão de coloca vírgula aqui, posso trocar vírgula de lugar, muda a sintaxe, muda a classe gramatical de alguma coisa, muda a semântica. Então, vamos pensar aqui, rapidamente. Quando eu falo assim, ó, o trem segue mais ou menos o mesmo percurso da lendária rota de seda, né, da seda. Aí bota assim, ó, antigo caminho que ligava a China... O que é isso? Tudo que está entre vírgulas é o quê? O aposto. A minha pergunta é, o aposto vai de que ponto a que ponto? De que lugar a que lugar? De antigo até o quê? Até especiarias? Não. E aí? Até o final atrás. Até seda. Eu estou explicando o que é. Então, eu imagino uma questão muito interessante do seguinte sentido. A vírgula que isola o aposto explicativo vai de que parte a que parte? Começa depois da palavra seda e vai até
a palavra seda, depois da palavra seda. Tá, e a vírgula antes de pedras, né? Depois de especiarias, antes de pedras aí, depois de especiarias tem uma vírgula aí. Não tem? Para o transporte de especiarias, vírgula. Pedras preciosas e vírgula. Evidentemente, seda. Pergunta. Essa vírgula depois de especiarias é uma enumeração. Você está enumerando coisas. E a vírgula depois do E? É uma adjunta adverbial. Na verdade, eu não posso falar na vírgula, eu tenho que falar nas vírgulas. Então, você tem, no mesmo trecho, 3 ocorrências de vírgula por motivos diferentes. Uma para o apoio explicativo. Outra para isolar o adjunto adverbial. Outra para uma enumeração. Ele pode fazer uma pergunta em relação a tudo isso. Então, acostume-se com isso. Tá legal? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Hoje, a rota está sendo retomada para transportar uma carga igualmente preciosa. Aí, laptops e acessórios de informática fabricados na China e enviados por trem expresso para Londres, Paris, Berlim e Roma. Maneiro, né? É uma rota agora usada para isso. O cara faz uma comparação interessante, né? Igualmente preciosa. Ou seja, equivale a pedra preciosa, especiarias, ou seja, seda, o que tinha muito valor. Antigamente, agora está sendo comparado à informática, né? A rota da seda nunca foi uma rota única, mas sim uma teia de caminhos trilhados por caravanas de camelos e cavalos a partir de 120 a.C. Quando a cidade do centro-oeste chinês, mais conhecida por seus guerreiros de terracota, o meu tá apagado. Era a capital da China. A capital da China. Aí vem. As caravanas começavam cruzando os desertos do oeste da China, viajavam por cordilheiras que acompanham as fronteiras ocidentais chinesas e então percorriam as pouco povoadas estepes da Ásia Central até o Mar Cáspio e além. Esses caminhos floresceram durante os primórdios da Idade Média, mas, à medida que a navegação marítima se expandiu e que o centro político da China se deslocou para Pequim, a atividade econômica do país migrou na direção da costa. Olha só, gente. Chegou o momento de você perceber que aí existe uma oposição. Sim ou não? Nesse parágrafo, existe ou não existe uma oposição? Existe, não existe? Qual é a palavrinha que destaca aí? Mais. Oposição, adversativo. E a gente aprendeu que o mais, ele enfatiza a importância, ele aumenta o grau ou ele diminui o grau? Aumenta. E o embora, que é concessivo, ele faz o quê? Diminui. Então, se eu perguntasse qual é a parte mais importante do texto? A segunda. A segunda parte. Aí olha só, a questão número 1. Depreende-se corretamente do texto que, normalmente, quando tem oposição, se você enxergar a oposição, a questão vai em cima disso. Olha só. Porque enfatiza mesmo, a adversidade ela faz isso. O conector ele tem essa função. Por que você vai valorar uma coisa que está antes e está depois? Não é antes e depois. É assim, se eu falo pra você, quer ver um exemplo? Eu falo, poxa amor, você tá tão bonita, Milena, tá tão bonita, cabelos, cortados, unha feita, não sei o quê, mas engordou um pouquinho. Tá ruim porque ela engordou? Não, o que ela guardou? De tudo que eu falei 50 qualidades e falei, mas engordou um pouquinho. O que ela guardou? Que engordou. Mas eu falo assim, embora tenha engordado um pouco, você é uma excelente mulher. A minha ideia agora foi abafar. Eu quero falar da oposição, quero falar que ela engordou, mas eu quero que isso não seja o alvo da mensagem. Aí eu jogo embora.
Isso é um recurso de coesão e coerência. É uma ligação entre orações. A definição do conector adversativo é essa. Ele enfatiza o grau de importância da oposição. Então, se ele faz parte de uma oração, dentro de uma oposição, você quis destacar aquela que o cara pertence. Agora, se você usa uma concessiva, você quer reduzir o grau de importância, como se fosse abafar aquela informação. Então, a gente tem que pensar, apareceu a adversidade, aumenta o grau de importância. Apareceu a concessiva, diminui o grau de importância. É claro que na oposição envolvendo a adversidade ou concessão, sempre haverá um grau de importância maior. Se for a concessiva, é a outra que é maior. Se for a adversidade, é esta que é maior. Então, você tem que pensar nisso, porque às vezes não, muitas vezes, os textos trabalham com oposição e falam assim, segundo o autor do texto, Aí, meu irmão, o que é mais importante? Aí você tem que olhar. Pô, se você tiver esse tino, é uma adversativa. O mais é adversativo. Não tem jeito. Pô, então o mais importante é isso aí. Beleza? Então, olha só. Quando você trabalha, à medida que a navegação marítima se expandiu, olha lá, vamos ver a primeira questão. Ó, primeira questão. Depreende-se corretamente do texto o quê? Aí, gabarito é letra B, ó. A expansão da navegação marítima colaborou para que no passado a atividade comercial da China migrasse na direção da costa. Aí eu leio lá no parágrafo, ó. Mas, à medida que a navegação marítima se expandiu, então, lendo lá, ó, a expansão da navegação marítima, mas, à medida que a expansão marítima se expandiu e que o centro político da China se deslocou para Pequim, a atividade econômica do país migrou na direção da costa. Então, a justificativa da letra B de bola, que é a opção, né, do gabarito, está exatamente na ligação da oposição e da qual faz parte a conjunção mais. Então, eu quero mostrar a você que quando é uma oposição de ideias e a banca pode depender do texto, enfim, ele quer normalmente colocar à tona aquilo que o autor considera de maior importância. E normalmente é a adversidade ou aquela que está oposta a uma concessiva. É só isso. Viu uma oposição, enxergou uma oposição no texto, vamos pensar, tá bom, qual é a mais importante? Essa. Então a resposta vai ter que ser por esse caminho. Tá legal? Beleza? Então, número 1, B de bola. Mas vamos lá, continuando a ler o texto aí. Então, ó, hoje a geografia econômica está mudando outra vez. Mais uma mudança. Os custos trabalhistas nas cidades do leste da China dispararam na última década. Por isso, as indústrias estão transferindo sua produção para o interior do país. Vocês se lembram do início da aula, hoje ainda, que eu falei assim, a causa e a consequência, elas às vezes não trabalham com a conjunção que indica causa e consequência. Porque quando você fala assim, por isso, o por isso tem uma ideia de quê? De conclusão. Por isso, eu fiz isso. Mais ou menos uma ideia de conclusão. Só que é uma ideia de conclusão muito próxima, na verdade, aí, o por isso isolado seria a conclusão. Mas nesse contexto aí, eu posso falar que é uma consequência? Posso. Olha a questão 2. Tudo no bolo ali. A relação de causa e consequência, respectivamente, entre o aumento dos custos trabalhistas no leste da China. Isso é o quê? Não, é a causa. Aumentou o custo trabalhista e aconteceu o quê? Consequentemente, a atual transferência da produção industrial para o interior do país. Exatamente uma causa e uma consequência envolvendo por isso. É exatamente isso. Pô, Pedro, percebi uma relação de causa e consequência. Percebeu? Percebi. Não leia as demais, cara. Vaza. Se tiver certeza, vai embora. É uma questão de semântica aí. Uma oposição, se você consegue perceber a causa e a consequência, ele falou assim, porra, é consequência. Não é. Qual é o grande quê da questão? Se você fala, vou chamar a consequência de efeito, que às vezes ele fala isso. Causa e efeito. Cara, isso é
muito simples. A causa necessariamente acontece o quê? Antes, e o efeito necessariamente acontece depois. Isso aqui é só isso mesmo. A base para resolver uma questão de causa e efeito é essa aqui. Aí o que ele faz? Às vezes ele coloca coisas concomitantes. Aconteceram ao mesmo tempo. Vale? Não. Às vezes ele inverte. Chama a causa de efeito, efeito de causa. Às vezes ele coloca uma ideia de tempo. Causa e consequência tem que ser uma coisa que acontece antes e, consequentemente, uma outra por causa daquilo. Mas, consequentemente, aconteceu uma outra. O que acontece depois mesmo. Então, quando você trabalha... Vamos ver aqui rapidamente no número 2. Cadê? A redução de tempo no atual transporte por trem, na letra B, da Rota da Seda, e a aceleração das vendas de produtos de informática. E aí? Hã? Na questão número 2, letra B. A redução de tempo no atual transporte por trem na Rota da Seda e a aceleração da venda de produtos de informática. A rota ainda está sendo retomada para transformar... Ele fala em algum momento que houve uma redução do tempo? Vamos continuar a ler. Vamos ler o texto inteiro. Vamos lá. O envio de produtos por caminhão das fábricas do interior para os portos de Xangai, sei lá o quê, e de lá por navios que contornam a Índia e cruzam o canal é algo que leva 5 semanas. O trem da Rota da Seda reduz esse tempo para 3 semanas. A rota marítima ainda é mais barata do que o trem, mas o custo do tempo agregado por mar é considerável. Inicialmente, a experiência foi realizada nos meses de verão, mas agora algumas empresas planejam usar o frete ferroviário no próximo inverno boreal. Cara, é muito ruim a impressão. O meu não tá borrado. Para isso, eu imprimi colorida. Para isso, adotam complexas providências para proteger a carga das temperaturas que podem atingir 40 graus negativos. É isso? É, né? 40. Nossa, vou botar 4. Mas por 4 é pouco. Vamos lá. Então, quando você pega a questão número 1, lá em cima, depreende-se corretamente do texto o quê? A lendária Rota da Seda foi abandonada. Vamos lá, o texto diz que ela foi abandonada? Não, pelo contrário. Ela continua sendo usada, vai ser usada, o tempo é menor. Não é isso? Então a letra A está fora. A letra B de bola a resposta. Está lá, bem escrito lá no texto, não tem jeito. Está lá. Acho que no 6º parágrafo. Se você botar lá, está no 6º parágrafo. Questão número 1. Tá? O frete ferroviário deve ser substituído pelo transporte marítimo no inverno, já que a carga a ser transportada pode ser danificada pelas baixas temperaturas. E aí, ele fala isso? Lá embaixo, né? Inicialmente a experiência foi realizada nos meses de verão, mas agora algumas empresas planejam usar o frete ferroviário no próximo o quê? Inverno. Eles vão abandonar? Não. Ele fala assim, para isso, adotam complexas providências. Eles não falam de abandonar, eles vão se preparar. Vai ter todo um preparo para transportar, mesmo com a temperatura ruim, né? Menor lá. Então, na verdade, gente, é só você começar a bater, ó. Letra C fora. A partir da retomada da Rota da Seda, as fábricas chinesas voltaram a exportar quantidades significativas de especiarias. E aí? Especiarias? Isso já foi, né? Já passou, né? Agora, transporte de quê? Computador, laptops, não é isso? Notebooks, essas porra aí, né? Material de informática. E letra E. A navegação chinesa se expandiu e o transporte marítimo atingiu seu auge durante a época em que era a capital da China. E aí, a navegação chinesa se expandiu e o transporte marítimo atingiu o seu auge durante a época em que era a capital da China. Vou botar apagado. E aí? Ele falou que o transporte
Não, a navegação chinesa se expandiu. Ele fala isso? Não achei, não. E aí? Alguém achou? Não fala isso, né? A rota da seda nunca foi a rota única, mas sim uma teia de caminhos trilhados. Papapá. Não, não fala nem de mar, né? Fala nem de mar. Então, letra E também tá furada. De qualquer forma, a letra B de bola é o gabarito. A número 2, eu tenho a letra A, causa e efeito. Causa e consequência, ele chamou de efeito ou consequência? Consequência, respectivamente, ela tá no 7º parágrafo. Se você for ao 7º parágrafo, você pode botar os custos trabalhistas, né? Esses altos custos, enfim. Transferiram, sei lá, as indústrias, a produção, né, para o interior do país. Para baratear mesmo, né? Interior, o cara, porra, acostumado a ganhar pouco, viver com pouco, bota lá. O cara vai ganhar, né, pouco para fazer o que tem que fazer. É legal, por isso que o produto é de qualidade, né? Chinês. Então é isso. Então, questão número 2, letra A. Número 3, afirma-se corretamente. Isso, é direto. O cara, pô, afirma-se corretamente, o cara falou o quê? Pode ser semântica, pode ser interpretação de texto, pode ser gramática, o que for, né? É uma questão ampla. Mas normalmente a gente pega a gramática. Não sei se nessa. Deixa eu só anotar aqui. B e A, né? B. Vou botar com caneta vermelha. 1B. Vai tentando aí fazer a questão. Hã? Já dei resposta? Não, ó. B e... A 3 a gente não fez não, né? Não sei se é, mas será que é? Não, a 2 é B e A, certo? Beleza? A gente fez aqui. 3. Aí ele fala assim, ó. Sem prejuízo para a correção. Quando ele fala em correção é o quê? Gramática. E o sentido original, uma vírgula pode ser inserida imediatamente após cordilheiras no 5º parágrafo. Sem prejuízo para a correção e sentido original, após cordilheiras no 5º parágrafo. As caravanas começavam cruzando os desertos do oeste da China, viajando por cordilheiras, vírgula, que acompanham as fronteiras ocidentais chinesas e então percorriam as pouco povoadas estepes da Ásia Central. E aí? Beleza. Esse que é uma conjunção integrante ou um pronome relativo? Pronome relativo. Se é um pronome relativo, quando aparece a oração isolada, né, pela vírgula, ela se transforma em uma oração o quê? Explicativa. E sem vírgula, ela é uma oração o quê? Restritiva. Então, quando você trabalha com sentido, o sentido é totalmente diferente. Quando você restringe uma informação, você quer dizer uma coisa. A gente falou disso na aula passada. Quando você generaliza, que é a tal explicativa. Então, aí, transformando de restrição para explicativa, aí é a mudança de sentido. Então, eu não posso falar sem prejuízo para a correção e sentido original. Houve a mudança do sentido original. Tá legal? Não, com a explicativa. É mó coisa pra cabeça, porque a gente pensa que a vírgula restringe, é o oposto. Pensa sempre no oposto. A vírgula explica, generaliza mesmo, tá? Beleza? Então, letra A fora. Letra B. Agora, se ele falasse na letra A, se ele não colocasse sentido original, se ele falasse sem prejuízo para a correção gramatical, aí ia dar merda, porque não tá errada gramaticalmente falando. Mas muda o sentido? Muda. Então é isso que você tem que pensar. B. O segmento isolado por travessões, no 4º parágrafo, assinala uma ressalva ao que se afirmou antes. 4º parágrafo, travessão. Que isso, ó. Cidade do centro-oeste chinês, mais conhecido, o que é isso? É um aposto explicativo, mesma ideia. Eu falo assim, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, possui muitos cursos. Machado de Assis, ícone da nossa literatura, tinha crise de depressão. Pedro Henrique, professor de língua portuguesa, dá aula em muitos cursos.
Quando você intercala isso, o que é isso? Dá um empurrãozinho para que você entenda a mensagem. Eu falo assim, sabe Machado de Assis? É você, Machado de Assis. Aí eu vou e empurro. Ícone da nossa literatura, porra. Ah, entendi. Você que não entendeu, né? Porque se você não entende primeiro quem é Machado de Assis, filho, desiste da vida. Então, a ideia é, o empurrãozinho, para clarear alguma informação, é aposto explicativo. Se é um aposto explicativo, não dá nada de ressalva, de como é que é? Que ele botou? Assinala uma ressalva. Que isso, né? Ressalva negativo. Ressalva poderia ser um isto é, ou melhor, uma expressão, indicando isso, mas nada a ver, tá? Letra B tá fora. Letra C, no terceiro parágrafo, os 2 pontos introduzem um esclarecimento acerca do que se afirmou antes. No terceiro parágrafo, tá? Ele fala que é um esclarecimento acerca do que se afirmou antes. 2 pontos. Hoje a rota está sendo retomada para transportar uma carga igualmente preciosa. Aí o cara, pô, igualmente preciosa? Que tipo de carga? Ele vai dar uma esclarecida nisso para você. O que é isso? O que ele carrega? Maconha? Não. Carrega o quê? Pena. Carrega o quê? Aí ele bota aí, ó, terceiro parágrafo. Laptops e acessórios de informática fabricados na China. Então isso também é o quê? Mesma ideia. É um aposto explicativo. Então perceba que o aposto explicativo, ele pode aparecer depois de uns 2 pontos? Pode. Mas pode aparecer entre vírgulas? Pode. Pode aparecer entre travessões? Pode. Pode entre parênteses? Pode. Está clareando uma informação. A igualmente preciosa. Eu sempre dou esse exemplo. Milena, eu fui uma vez ao shopping com ela falou que ia entrar numa loja chamada MIP, um T, uma porra da rosa. Aí eu entrei naquela loja lá de mulher, lá, só mulher linda. Já entra cometendo um crime, né? Só mulher linda, até pra pagar é difícil. É só linda, só tem mulher linda. Aí a Milena, amor, eu quero tudo. Aí eu falei assim, imagine essa situação agora, amor, dentro de um motel. E eu falando, eu quero tudo. Primeira coisa que você ia me falar, não tô entendendo. Tudo o quê? Aí eu ia falar, hoje eu quero jantar e quero tomar um belo vinho. Pronto, meu tudo é isso. Pedro, isso é boiola, é. Não, tá, mas vamos lá. A Milena lá na mídia, quero tudo. Eu falei, tudo? O que é tudo? Ela, uma jaquetinha, uma calça e, sei lá, uma blusa. Ela clareou, ela deu uma clareada na informação. O tudo dela é isso. Então, quando você está clareando uma informação, aposto explicativo. De novo, aposto explicativo. Tá legal? Como eu falei, você chega à sua casa e fala, Pedro Henrique me deu aula hoje. Quem é Pedro Henrique? Aula de quê? Pedro Henrique, professor de língua portuguesa, me deu aula hoje. Beleza. Esse professor de língua portuguesa deu uma clareada. Aposto explicativo. Tá legal? Então, questão número 3. C legal. Letra D. Haverá, bota um H aí, H, que estava sem H, né? Haverá prejuízo para a correção e o sentido original ao se inserir uma vírgula imediatamente após isso. No 7º parágrafo, ele fala que haverá um prejuízo. 7º parágrafo, por isso, vírgula. Claro que não haverá prejuízo. É uma expressão... É facultativa. Só que detalhe, hein? E eu, na minha redação, eu sempre ponho. É facultativa, mas eu acho que dá um tchan, dá um destaque bom aí. Né? Até uma consecutiva mesmo, a ideia de consequência. Tá? Então, não haverá prejuízo, não haverá. Aí, a letra E, sem prejuízo para a correção e o sentido original no segmento, que podem atingir, o elemento grifado pode ser substituído por onde? Parou. Primeiro é o seguinte, meu irmão, onde só pode ser usado para retomar lugar. Então, vamos lá olhar no texto, se é um lugar. Eu acho que não é o caso, mas... E normalmente o onde, quando fala o que, não é que, seria em que. Quando cabe a substituição, você fala assim, a rua onde moro é tranquila. A rua em que moro. Então, onde pelo em que. Que não, mas eu sei que está errado por experiência, mas vamos olhar o texto. Se for lugar, sei lá, né? Então, vamos lá. Que podem atingir 40 graus. Aí, temperatura não é lugar. Então, não é lugar. Tem lá no último parágrafo, não é lugar. Então, gabarito, qual letra? C. Letra C. Questão número 3. 9.
Introduzem um esclarecimento. É a mesma coisa que ele falar, introduzem um aposto explicativo. Sim, introduz mesmo. Ele está clareando uma informação. Que tipo de é tão preciosa, que tipo de especiaria é? Aí ele vai e fala, computadores e materiais, ele dá uma clareada na informação. Ele esclarece para você. Igualmente preciosa. Você fica naquela, pô, mas eu quero dar uma clareada aí. O que é precioso para você? Aí você, não, material de informática, hoje, pelo texto é isso mesmo. Tá legal? E aí, Lino? Ó, o cara do material chegou, é ele. Teu material tá com uma na hora lá. Valeu, Nilo. Ó, tu viu o e-mail, Lino? Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Questão número 9. 9 eu fiz? Não, né? Beleza. Vamos lá. Olha só. Para responder as questões 9 a 12... então vamos lá. Vamos ler o texto. De que forma o conhecimento da cultura renascentista pode auxiliar... Página 19, tá legal? Página 19, todo mundo, desculpa. De que forma o conhecimento da cultura renascentista pode auxiliar no entendimento do presente? Essa é uma pergunta, né? O conhecimento da cultura renascentista pode auxiliar no entendimento do presente. No entendimento. A história da cultura renascentista ilustra com clareza o processo de construção cultural do homem moderno e da sociedade contemporânea. Nela se manifestam, já muito dinâmicos e predominantes, os... Gente, o que está escrito aí? Germes. Cara, meu não está isso. Germes do individualismo, do racionalismo e da ambição ilimitada, típicos de comportamentos mais imperativos e representativos do nosso tempo. Eu vou acabar de ler, né? Ela consagra a vitória da razão abstrata, que é a instância suprema de toda a cultura moderna. Cuidado com esse negócio de toda... Eu não sei, vocês estão escrevendo, né, redação pra caramba, não sei se a pessoa tá aqui na sala. Cara, é muito diferente de você falar assim, olha, isso é diferente pra caramba. Vocês estão fazendo direto. Na pressão, você fala assim, toda... É diferente, toda sociedade. É diferente de toda a sociedade. Diferente demais. Quando eu falo toda a sociedade tem que ter um administrador. Sei lá. Toda a sociedade. Eu estou falando de quê? De qualquer sociedade. Quando eu falo toda a sociedade tem que ter um administrador, eu estou falando da sociedade inteira. Foi? Tá usando um determinante aí, né? Sim. Então aqui significa inteira. E aqui significa qualquer. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Você escreve uma redação e fica sem pé nem cabeça. Eu sei que você quis escrever toda a sociedade, ou todo o trânsito, ou todo o governo, ou todo... Mas você escreve sem o artigo. Muda completamente. Eu vou e falo, tá sem coerência, filho. Nada a ver o que você escreveu aqui. Não, mas é o que eu pensei. O cara responde, o que eu pensei? Falei, pensou, mas não escreveu. Então, já era, tá? Cuidado com isso, principalmente na redação. Vocês escrevem muito isso. Muito mesmo. Muito. Nossa, os temas do TRT, né, vocês estão escrevendo aí, as provas anteriores, cara, muito isso aí. Muito erro, muito disso. Pô, sei lá, uns 50 que eu já li. No mínimo, tá? Recorrente. Então, cuidado aí. Vamos lá. Voltando lá. Nela se manifestam já muito dinâmicos e predominantes os germes do individualismo, do racionalismo e da ambição ilimitada, típicos de comportamentos mais imperativos e representativos do nosso tempo. Ela consagra a vitória da razão abstrata, que é a instância suprema de toda a cultura moderna, é versada no rigor das matemáticas que passarão a reger os sistemas de controle do tempo e do espaço. Será essa mesma razão abstrata
que estará presente na própria constituição da chamada identidade nacional. Ela é a nova versão do poder dominante e será consubstanciada no Estado moderno. Entidade controladora e disciplinadora por excelência. Esse trecho aí, ó, entidade controladora e disciplinadora por excelência que impõe à sociedade um padrão único. Isso tudo é o que, gente? Aposto também. Aposto explicativo. Tudo igual. Página 16 é aposto explicativo. Tudo igual. Sim, também. Pode também se referir a... Ela é a nova versão do poder dominante e será consubstanciada no Estado moderno. Entidade, ela quem? Não, ó, será essa mesma razão abstrata, a razão, tá? Que estará presente na própria Constituição da chamada identidade nacional. Ela, quem? A identidade nacional? Cuidado. Beleza. É a nova versão do poder dominante e será consubstanciada no Estado moderno. Entidade controladora é o quê? Estado moderno, não ela. Foi? Tranquilo? Estado moderno. Entidade controladora e disciplinadora por excelência, que impõe à sociedade um padrão único. É monolítico e intransigente. Caralho. Isso, contraditoriamente, fará brotar um anseio de liberdade e autonomia do espírito. Certamente, o mais belo legado do Renascimento à atualidade. Do Renascimento à atualidade. Essa frase é perfeita. Podíamos colocar uma questão dessa, né? Existe esse nome de fato de que isso é uma consequência? Qual? A consequência é para brotar um anseio? Pode ser. Tá? Pode ser. Perfeito. Como explicar a pujança do Renascimento, surgido em continuidade à miséria, à opressão e ao obscurantismo do período medieval? Como explicar essa porra? O Renascimento assinala o florescimento de um longo processo de produção, circulação e acumulação de recursos econômicos, desencadeado desde a Baixa Idade Média. São os... Cara, não tem ponto, tem porra não. Eu só percebi que tem ponto aqui porque tem a letra maiúscula. São os excedentes dessa atividade crescente em progressão maciça que serão utilizados para financiar, manter e estimular uma ativação econômica. Surge assim a sociedade dos mercadores, organizada por princípios como a liberdade de iniciativa, a cobiça e a potencialidade do homem, compreendido como senhor da natureza, destinado a dominá-la e a submetê-la à sua vontade. O Renascimento, portanto, é a emanação da riqueza e seus maiores compromissos serão para com ela. Tá legal? É engraçado que esse para com ela, na minha visão, é errado, tá? Você usa só uma preposição. Mas a ideia aí é que um pede a preposição e o pronome pede outra porque é tônico. Mas essa construção aí já caiu em desuso, tá? Vamos lá. Depreende-se do texto corretamente. Isso aí está no texto, questão 9, está no texto, deixa eu ver. A escassez de recursos comerciantes medievais é a consequência imediata do obscurantismo típico do período renascentista. Ele fala que é a consequência. Isso que você depreende do texto? O que você acha? O gabarito veio letra D. A letra D está lá naquele início do texto. No segundo parágrafo. Na verdade, pode chamar de parágrafo. A pergunta, né? E depois a história, fala assim, ó, as origens do comportamento individualista, letra D, do racionalismo e da ambição ilimitada, perceptíveis na sociedade contemporânea, remontam ao Renascimento. Lá no parágrafo está assim, a história da cultura renascentista ilustra com clareza o processo de construção cultural do homem moderno e da sociedade contemporânea. Aí começa, ó, nela se manifestam, já muito dinâmicos e predominantes, os germes do individualismo, do racionalismo e da ambição ilimitada, típicos de comportamentos mais imperativos e representativos do nosso tempo.
do nosso tempo. Ou seja, as origens do comportamento individualista, do racionalismo e da ambição ilimitada perceptíveis na sociedade contemporânea remontam ao Renascimento. Ou seja, quando ele fala nosso tempo, enfatiza isso aí. Por isso, gabarito letra D. A letra A, vamos justificar. A escassez de recursos, isso está em que lugar? O obscurantismo está lá embaixo. Como explicar a pujança do Renascimento surgido em continuidade à miséria, à opressão e ao obscurantismo do período medieval? Então, ó, a pujança do Renascimento surgido em continuidade da miséria, ou seja, primeiro o obscurantismo aconteceu e depois houve a pujança lá ao Renascimento. Sim ou não? Ele fala que a escassez de recursos dos comerciantes medievais é a consequência imediata do obscurantismo típico do período renascentista. Ele não diz isso. O Renascimento assinala o florescimento. Você que faz a interpretação de texto aí que arrebenta. Que você fez essa questão ou não? Não, ele aqui. Fez. Que ele acerta assim, de 10 ele acerta 9. Uma de gramática ele erra. Ele só erra foda. Ele tá rezando pra cair a interpretação. Porra! Mas alguém justificou? Ou o gabarito letra D foi plausível? Tá bem escrito no texto, né? Porque ele tá aí, ó. As origens do comportamento individualista, ele bota lá, nela se manifestam já muito. Ele bota as mesmas palavras, individualismo, racionalismo, ambição ilimitada. Ele não muda nem palavra, né? Então, número 9, letra D mesmo, tá? 10. Assinala-se no texto. E aí? Não é pra olhar o gabarito, porra. Tô vendo que você tá mexendo na folha aí. Não olha o gabarito, não. Vai número 10. Hã? Marcou o quê? B? E aí? B de bola. Ele fala assim, assinala-se no texto. A oposição entre o caráter disciplinador do Estado moderno e o anseio de liberdade e autonomia do espírito. Assinala-se no texto? Em que lugar? Você que marcou. Ele fala Estado moderno, aquele momento que eu falei até que tinha um aposto, né? Ela é a nova versão do poder dominante. Aí, dominante, disciplinador, né? E será consubstanciada no Estado moderno, entidade controladora e disciplinadora por excelência, que impõe à sociedade um padrão único, monolítico e intransigente. Isso contraditoriamente fará botar um anseio de liberdade e autonomia do espírito. Há uma oposição. Olha aí, contraditoriamente. É isso mesmo, a letra B de bola. Ele fala, ó, o texto assinala que há oposição entre o caráter disciplinador do Estado, que faz o quê? Brotar isso aí, o anseio, liberdade e autonomia do espírito. Ele fala contraditoriamente, está bem ali. Bem ali embaixo mesmo. Vai do ela, na verdade, até a atualidade. Todo mundo pegou aí? Tranquilo? Foi? Beleza. Então, gabarito B de bola. Alguma dúvida nas outras? Ou não? Beleza? Quando for questão de interpretação, acho que eu vou meter um ritmo mais acelerado. Então, ó, número 9, gabarito letra D. Número 10, gabarito letra B. B de bola. A do meu amigo ali. Depois a gente dá uma conferida lá atrás, tá? Com o gabarito tá certinho, mas é isso mesmo. Vamos lá. 11. Ela consagra a vitória da razão abstrata. Aí, presta atenção, hein, porra. Que agora é a gramática. Ela consagra a vitória da razão abstrata, que é a instância suprema de toda a cultura moderna, versada no rigor das matemáticas que passarão a reger os sistemas de controle do tempo e do espaço. E aí, o que vocês acham? Qual letra? Qual letra A, né? As vírgulas isolam o segmento explicativo. Entre vírgulas, né? Apareceu aí a palavra aqui, que é um pronome relativo. E pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Se ela é uma oração subordinada adjetiva, com vírgulas, ela é o quê? Explicativa. Então, gabarito letra A. A letra B, ele fala que o verbo consagra, no texto, não admite transposição para a voz passiva. Mentira. Porque quem consagra no texto, consagra alguma coisa. Ele é verbo transitivo o quê? Direto. Então, para você fazer a voz passiva, para poder fazer, isso cai bastante na FCC,
ele tem que ser VTD ou VTDI, desde que tenha aí o objeto direto. Tendo objeto direto, pode fazer voz passiva à vontade, é festa. Tá legal? Tranquilo? Então aí ele fala, o verbo constar não admite transposição, né? Na letra C, no segmento que passarão a reger dos sistemas, blá, 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 o elemento sublinhado pode ser substituído por com que. Presta atenção, gente. Que passarão, esse que é pronome relativo. Se no texto original este cara não apareceu com preposição, porra, eu não posso tascar uma preposição. Ninguém exigiu. Então, errada. Letra D. O segmento versada no rigor está corretamente traduzido no contexto por de acordo com os princípios. Gente, princípio tem a ver com conteúdo matemático. Quando ele fala rigor, ele fala que é exato, que é preciso, mas não é com fundamento da matemática. Isso não está lógico, não. E letra E, o segmento que passarão a reger sistemas, blá, 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 pode ser substituído por cujos sistemas. Primeiro, se é um pronome relativo que, quando você troca por cujos, pense nisso, o cujo só pode ser usado quando houver relação de posse. Se não houver relação de posse, eu não uso o cujo. Pedro, e se houver relação de posse, eu só posso usar o cujo. Então vamos pensar. O cujo, quando tem relação de posse, o cujo tem que ser usado. Tem que ser. Então eu posso trocar o cujo por qualquer outro pronome? Não. Então se alguém falar, posso trocar o pronome o qual por cujo? Você fala o quê? Não, nem leio o resto. Posso trocar o pronome que por cujo? Não. Posso trocar o que pelo qual? Olha. Mas quando envolve o cujo, é só o cujo. Acabou. É como se fosse o onde para lugar. O cujo é relação de posse. Só que o cujo é mais específico ainda, porque o onde é só para lugar, mas eu posso usar outros para retomar lugar. Outros. Eu tenho lá o que, o qual, posso usar. Mas o cujo tem que ser para relação de posse. Foi? Tranquilo? Então, letra E, fora. Não posso usar cujos. Então, gabarito, letra A. Letra A. 11. Algumas coisas relacionadas à posse que remete para você a ajuda nominal? Na verdade, cara, em regra, você tem o cujo com relação de posse e o termo a que ele está se referindo, ou seja, que ele está retomando, naturalmente seria um adjunto adnominal. Por isso ele recebe essa função sintática tradicionalmente falando. Só que existem questões da banca FGV que colocam o cara como complemento nominal. Mas em regra, viu o cujo e pediu função sintática, fecha os olhos. Adjunto adnominal, porque é uma relação de posse. Foi? Tranquilo? Posso pensar assim, tranquilamente. Pronome relativo que... Qual é a função sintática? Tem aquela loucura que a gente fez. E o cujo? Nem faz loucura. Bota logo. Relação de posse? Adjunto adnominal, certamente. Tá legal? Tranquilo? Pode ser. Para FCC, 99,999. Eu nunca vi uma questão diferente. Tá? 13. Nossa, mais texto. Ó, para responder as questões 13 e 14, considere o texto abaixo. Falo somente do que falo. Nossa, maneiro. Nossa, falo somente do que falo. Do seco e de suas paisagens. Nordestes, debaixo de um sol, ali do mais quente vinagre, que reduz tudo ao espinhaço. Cresta ou simplesmente folhagem, folha prolixa, folharada, onde possa esconder-se a fraude. Gente, texto maneiro. Falo somente por quem falo. Ah, beleza, ele introduz aí, fez um paralelismo. Falo do que falo somente por quem falo e falo somente para quem falo. Tá. Todo segundo. Falo somente para quem falo. Por quem falo. Por quem existe nesses climas condicionados pelo sol, pelo gavião e outras rapinas. E onde estão os solos inertes. De tantas condições caatinga, em que só cabe cultivar o que é sinônimo de míngua. Escassez, né? Mingou, deu errado, escassez. Vamos pensar assim.
Falo somente para quem falo. Quem padece sono de morto e precisa de um despertador acre, como o sol sobre o olho. Despertador acre. Lembra de comida, acre doce. Já ouviram falar? Molho acre doce? Ele é meio azedo. Então, azedo, amargo, é como se fosse um despertador, uma luz do sol na cara. Escroto, né? Tipo, vamos acordar, abre a janela. Pô, eu odeio. Abre a cortina. Aquele sol escroto na cara, você, porra! Que despertador escroto é o sol. Ele está comparando com uma sensação amarga, né? Enfim, azeda, ruim, isso aí, nesse sentido. Como o sol sobre o olho, que é quando o sol é estridente, a contrapelo imperioso e bate nas pálpebras como se bate numa porta a socos. Bah! Né? Abre o sol escroto mesmo de manhã. Aí ele fala assim, ó, considere as afirmações abaixo. Número 1. Ao lançar mão da imagem de um despertador, o poeta visa a chamar para uma situação de miséria a atenção de um leitor indiferente. E aí? Falo somente para quem falo. Tá no final, né? Quem padece sono de morto e precisa de um despertador azedo, né? Escroto, como o sol sobre o olho, que é quando o sol é estridente, a contrapelo imperioso e bate nas pálpebras como se bate numa porta a socos. Ele fala assim, ao lançar a mão da imagem do despertador, né, na terceira estrofe, o poeta visa chamar para uma situação de miséria à atenção, né, ele chama para a situação de miséria à atenção de um leitor indiferente. Ou seja, para dar uma despertada, maluco, acorda pra vida, parceiro. Tem maluco morrendo. Porra! Ele faz isso. Ele faz de uma forma tão agressiva e tão firme no texto que ele fala assim, porra, um sol bate na pálpebra como se fosse uma porrada numa janela, numa porta. Boa! Ou seja, acorda, parceiro. Tem que ser isso, ou então você não enxerga, meu irmão. Você é indiferente. O mundo tá acabando e você não tá nem aí. É como se fosse aquela pessoa que fala assim, pô, Pedro, eu fico brincando do PT, né? PT, eu falei na aula passada que começou com 500 mil, 600 mil, hoje tem 1 milhão e 200. Já falei disso? Não, né? Quando o Fernando Henrique entrou, Fernando Henrique, a gente tinha 500 mil. Vamos botar isso na esfera federal. 500 mil nessa escala, funcionários. A esfera federal. 8 anos de Fernando Henrique. Ele entregou para Lula com 600 mil. Na esfera federal. Não foi? Fernando Henrique foi um cu. Aí o Lula veio, 8 anos de Lula. Ele entregou com quantos? 1 milhão e 200. Ele dobrou. Foi concurso a rodo. É PT. É putaria. PT, putaria, né? Então, ó, essa é a ideia. Aí o cara vem, o egoísta, escroto. Isso é muito escroto, é uma singularidade absurda. Aí a gente começa, pô, mas o PT, meu maluco, pô, vou votar no PT, concurso pra caralho. Pô, mané, por isso, pô, é muito pontual, né? Você tá pensando só em você. É foda isso. Então, assim, pense nos outros motivos por qual você vai querer votar, enfim, mas, pô, analise, não só, se o maluco vai me dar concurso, é igual o cara, não vou apoiar um malandro porque ele vai me dar emprego. Porra, a gente faz isso, né? Eu fui chamado para apoiar um cara aí. Ele falou que ia me oferecer 16 mil reais por mês durante 4 anos. Eu ainda tinha direito de empregar umas 10 pessoas, com um salário de 5 mil, se eu falasse dele em sala de aula. Eu falei, tomar no cu, né? Esse tipo de proposta não pode chegar a mim. Aí eu falei, pô, cara, vai tomar no cu. Ponto. Tá gravando, beleza. Porra. Eu em bobeira, imagina um negócio desse, coisa escrota. Olha só o grau da parada. Não, Pedro, que você é conhecido, fala com muita gente, né, no Rio de porra. Você tem quantos alunos? Eu tenho um cadastro, eu já tive 70 mil alunos. Eu tenho. Muita gente, maluco. E aí? O maluco quer isso, né? Claro, né? Porra, é voto.
É escroto, né? Mesma coisa que eu falo, faz um curso, isso é muita responsabilidade, cara. Compra um livro, o maluco vem, indica uma gramática, eu vou indico de quem? De meu amigo? Tá de sacanagem, né? Porra, fala sério. Não existe isso. Isso é uma coisa que é ser muito mesquinho, muito pontual. Imagina uma votação. Pense nessa porra, hein? Claro que o PT traz concurso público. É oba-oba. Mas claro que você vai pensar nisso também. Também. Não vamos botar no PT, 2. mas pense no PSDB. Expressa um poema a intenção de dar voz a pessoas submetidas a um contexto de privação. É ou não é? Ele quer dar voz, ele quer trazer a pessoa pra cima. Ele não quer, não? Ele toda hora fala aí de miserável, de vive na miséria, o cacete, só toma. Eu achei que essa lógica vai ser certa porque Tá certo. ele revolta toda hora de somente. Somente é a coisa que ele tá privando. Sim. Tá privando. Sim, perfeita. Tá privando. Pode por aí. 3. Depreende-se do poema que a miséria provocada pela seca se esconde nas folhas prolixas da paisagem. Ela se esconde nas folhas prolixas da paisagem? A miséria provocada pela seca, ela se esconde nas folhas prolixas da paisagem? Onde é que está isso? Qual? Não tem, né? Só explicaria mais que vinagre, meia do estudo espinho. Esconde a fraude. Mas esconde Escondesse a fraude. a fraude. Mas esconde isso aí, ó. O poema que ele depende do poema que a miséria provocada pela seca, ela se esconde nas folhas prolixas? Não, né? Ela esconde essas folhas, né, as fraudes. Então, número 3 está errada. Aí ele fala o quê? Está correto. 1 e 2. Gabarito. É. Letra E. Foi. Tá? Gente, o 3 eu não precisaria nem ler, tá? Pra dizer que estava errado. Se eu sei que o 1 e o 2 estão certos, eu marco a letra E e dane-se, porque não tem nenhuma outra opção com isso. Tá bom? Seria um A, ou seja, É. um texto errado. 14. Afirma-se corretamente. Ele fala assim, ó. No poema, considera-se o sol a causa da escassez da folhagem. Sim ou não? E aí? Não? Eu acho que sim. Olha a segunda estrofe aí, ó. Falo somente por quem fala. Por quem existe nesses climas condicionados pelo sol, pelo gavião e outras rapinas, e onde estão os solos inertes, né, improdutivos, uma merda, de tantas condições caatinga, isso tudo pelo sol, em que só cabe cultivar o que é sinônimo de míngua, de escassez. No caso aqui, folhagem está definindo plantação, essas coisas. Pô, mas quando você... mas quando você fala no poema, considera-se o sol a causa da escassez da folhagem, sim. O solo fica inerte. Ele fala isso. Mas, você marcou outra? O sol, a causa da escassez da folhagem. Ele fala o sol mesmo, e é. Não, o tempo inteiro, mas eu botei assim, olha lá, debaixo de um sol ali, do mais quente, que ele é a causa. O sol, primeiro vem o sol, depois vem a escassez. Como? Não entendi. Logo depois, debaixo de um sol, ele fala do mais quente, ali do mais quente vinagre, reduz tudo ao espinhaço. Aí ele vai falar da folhagem. Que reduz tudo ao espinhaço. Então, fica tudo uma merda. Aí depois a consequência, o solo inerte. Tudo por causa de quem? Do sol, né? É isso. Claro, no sentido bem amplo da coisa. Mas a letra B, vamos ver a letra B. O elemento grifado em como se bate numa porta, pô, como ele fala que é causa. Mentira, comparação. Tá comparando, né? Uma situação a outra. Comparação, fora. Alguns dos adjetivos que caracterizam o sol no poema são inerte, estridente e imperioso. Para. Inerte não é o sol. É o quê? O solo. Essa é caça-palavra, né? Beleza. Letra D. Critica-se no poema a inércia daqueles que não se esforçam para cultivar o solo. Ele não critica nada. Ele, inclusive, trabalha com um psicológico escroto. É como se fosse assim,
vou trabalhar com psicológico aqui, maneiro. Eu falo assim pra você, pô, você faz caridade? Aí você fala assim, eu já escutei, eu não. Hein? Vou doar alimento aí, eu fiz uma campanha de quilo, o aluno veio falar comigo isso. Eu vou doar alimento pra vagabundo que não quer trabalhar? Aí eu falei assim, pô, parceiro, é foda, mano, mas se coloca na figura de um pai. Tô usando um poder um pouquinho de sensibilidade. Se coloca na figura de um pai quando a criança fala assim, pai, quero comer qualquer coisa. Ele não tem nada pra dar. Mas o cara não quer trabalhar, a criança se fode e você tá proporcionando uma coisa boa pra quem, indiretamente? Pra família dele, pô. Por que você não doa, cara? Isso é foda. Imagina uma criança, teu filho pedindo uma coisa pra comer, merda. Quero cocô pra comer, não tenho nada pra cagar, porque eu não comi nada. É foda. E aí, você não vai dar nada porque você é um idiota? Então você é um idiota. Você vai pensar assim? É claro que você pode fazer muito mais. Não é simplesmente dar um dinheiro. Não gosto de dar dinheiro, particularmente falando. Mas dá um prato de alimento, uma quentinha, um resto de comida. Você sai do restaurante, quantas vezes sobra no prato? Porrada, quanto mendigo tem na rua? Pô, deve dar, pô. Sempre tá uma porrada de mendigo. E o cara aceita com maior disposição. Carne mordida e tudo. Porra, né? Trabalhando com psicológico. Ele fala isso mesmo. Ele, pô, o cara tá lá na merda, a gente só sabe julgar. Normalmente a gente só julga, né? Isso aí, vai julgando, a nossa vida tá boa, pô. Tá nem aí. Ele tem, né? O que tem aí, pô. Mas eu tenho, quero mais, eu sei. Ele quer alguma coisa, ele não quer mais, né? Letra E. O segmento nesses climas condicionados pelo Sol pode ser reescrito do seguinte modo: nesses climas em que o Sol os condiciona. E aí? Nesses climas condicionados... Alguém marcou essa? Marcou? Nesses climas condicionados pelo Sol. Vou voltar ao texto. Onde é que tá? Em que estrofe aí você encontra? Beleza, ó. Falo somente porque falo. Por quem fala? Porque existe nesses climas condicionados pelo Sol, pelo Gavião e outras rapinas, porque existe nesses climas condicionados pelo Sol. Aí ele fala, porque existe nesses climas condicionados pelo Sol, porque existe nesses climas em que o Sol os condiciona. Condicionados pelo Sol. O Sol condiciona quem? Nesses climas condicionados pelo Sol, ele fala nesses climas em que o Sol os condiciona. Os climas são condicionados pelo Sol? É isso? Porque existe nesses climas condicionados pelo Sol, então o Sol que condiciona esses climas. Não é isso? Aí ele fala, nesses climas em que o Sol os condiciona. Por que tá errada? É só o Sol que condiciona? É só o Sol que condiciona? Não, ele fala para trocar a parte ali do... Ele fala, nesses climas condicionados pelo Sol. Pode ser reescrito do seguinte modo: nesses climas em que o Sol os condiciona. Vamos pensar aqui. Quando eu falo nesses climas condicionados pelo Sol, quem está sendo condicionado pelo Sol? O clima, certo? Quando você fala nesses climas em que o Sol os condiciona, você está condicionando alguma coisa no clima. Ou você está condicionando o Sol. Há uma certa ambiguidade aí, porque esse os aí não necessariamente retoma quem? Nesses climas. Porque se você fala que nesses climas está sendo retomado pelo os, o que esse em que está fazendo aí? Qual é a função do pronome relativo? Retomar o termo anteriormente citado. Então, quem está retomando, isso fica uma ambiguidade mesmo. Uma ambiguidade nem isso, mas uma redundância, se você quiser falar.
Você poderia falar assim, nesses climas em que o Sol condiciona. Mas não em que o Sol hoje condiciona, porque o que já está retomando quem? Nesses climas. E o hoje está retomando quem? Ninguém. A original é o Sol condiciona quem? Climas. E nessa frase que ele botou, o Sol condiciona alguma coisa nesses climas. Percebeu ou não? Percebeu? Você que marcou? Percebeu? Beleza. Então, errada. Não está exatamente, né, do mesmo jeito. Quer dizer, não está exatamente. Poderia até estar exatamente do mesmo jeito. Mas quando ele fala reescrito, em regra, tem de manter o sentido original. Em regra. Se não tiver melhor, você pega o mais próximo. Mas em regra é reescrever uma frase. Sentido original. Foi? Tranquilo? Então ficou com gabarito que letra? Letra A. Foi. Letra A. Beleza. Vamos lá. Eita! Texto. Prova 4, página 23. Página 23. Gramática tem? Vamos fazer a gramática então. Daqui a pouco a gente volta pro texto. Tá bom. Vamos lá. 4. A construção de... página 26, questão número 4, lá em cima, tá? Todo mundo? A construção destacada que, devido ao tempo e modo verbais empregados, expressa fato iniciado no passado e que se prolonga até o momento em que se fala... Adoro esse tipo de questão. Todos entendiam no passado. Um objeto de peso e volume... Gente, eles entendiam. Entendem agora? Não necessariamente. Não entendem mais, pô. Mas eu falo assim, todos entendiam. Ele quer uma que comece no passado, e que vem até o presente. Tem que ter isso aqui. Aí, só passado. Entendiam, pô? Você andava de bicicleta. Mesmo. Você via muito desenho animado. Isso é o quê? Passado. Não tem como expressar que isso acontece no presente. Foraça. Aí vem letra B. Foi. Pô, foi passado. Acabou. Ponto final. Letra C. Os leitores e escritores aprenderam a se encontrar. Aprenderam a se encontrar. Eles aprenderam a se encontrar. Passado. Vamos olhar. Eu quero olhar o quarto parágrafo. Será que tá? Mas a letra com cheiro. Ó. Pelos últimos 1000 anos, aí ó, começou assim, dos manuscritos aos inculábulos e aos impressos a laser, os livros, ó, atrás, têm sido chamados de livros. Começou no passado, então tá aí, né? Aí o último continuarão, é hoje e amanhã. É presente e futuro, não é passado e presente, né? Continuarão. Tá, mas vamos olhar lá a letra C, o quarto parágrafo. É isso mesmo? Alguém ficou com dúvida na letra C? Mas eu queria olhar. Quarto parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Onde é que está isso? Passaram a ser vendidos. É isso? Deixa eu ver. Aprenderam a se encontrar. Leitores e escritores. No quarto parágrafo. Foi nelas que leitores e escritores aprenderam a se encontrar e trocar ideias, gerando uma emulação com a qual a cultura teve muito a ganhar. Não dá ideia de passado e presente não, né? É passado e acabou no passado mesmo, eles aprenderam. Em algum momento devem ter, né, perdido essa aprendizagem aí. Então, questão número 4, foi? D? D. Legal. Questão número 5. Quando se dizia livro,
Todos entendiam um objeto de peso e volume, composto de folhas encadernadas, protegidas por papelão ou couro, nas quais se agregavam se gravavam a tinta, palavras ou imagens. Esse nas quais está retomando o quê? Volume composto de folhas encadernadas, protegidas de papelão e couro, nas quais? Está retomando quem? Livro não. As folhas, beleza. Até pela concordância mesmo, né? Nas quais folhas encadernadas. Tá? Aí ele fala assim, a expressão acima destacada é equivalente à sublinhada na seguinte frase. Nas quais. Qual é a preposição que ele usou? Em. Então vamos lá, letra A. Ele usou preposição na letra A? Não. Na letra B, C usou qual? D. Letra D. D. Letra E. Então qual a letra? B. Em quê? Não precisa nem olhar. É só isso, meu irmão. Olha só. A parada é a seguinte, cara. Deu doideira, né? Caraca, olha só. Olha só. A rua na qual moro é tranquila. É tranquila. Então a gente sabe que o que, o qual, os dois, eles podem retomar coisa ou pessoa. Coisa ou pessoa. Tá? Coisa ou pessoa. Pô, se você tem uma preposição, vamos lá, a rua, é uma coisa, né? Ah, poderia usar onde? Esqueça o onde, pô. Não é questão do onde, mas claro que eu poderia. Mas a rua. A rua é tranquila. A rua é tranquila. E eu moro na rua, que é tranquila. Então, quem mora, mora neste contexto. Quem mora, mora em. Então, em vez de usar a qual, eu usei em mais a qual. Só que, pô, ele está retomando uma coisa. Posso usar em vez de a qual? Posso usar o quê? Posso. Mas eu não posso deixar de usar quem? A preposição. Foi? Então, se ele colocasse com crase, porra, nada disso. A questão foi muito simples mesmo. Ela falou assim, cara, qual que mantém a preposição e que tem um pronome relativo que possa ser usado para retomar esse termo aí? Se ele falasse assim, vou usar o quem, posso? Não, porque o quem só pode ser usado para pessoa, por exemplo. Posso usar o cujo? Não, porque o cujo tem que ter relação de posse. Posso usar o onde? Não. Neste caso, posso, mas no caso aí, não sei. Não, provavelmente não, porque o onde só pode ser retomado para usar o quê? Lugar. Então, mas tudo tem preposição, parceiro. Tudo tem, tá? Foi? Tranquilo? Sim ou não? Beleza. Então, questão número 5, letra B. Letra B. A questão de pronome relativo, gente, ela fica tranquila quando aparece preposição. E se você perceber, tudo diferente. O que pega mesmo é quando aparece preposição, a mesma, com o pronome relativo diferente. Então a questão se torna de pronome relativo mesmo. Mas a questão aí não é de pronome relativo, pronome de preposição mesmo, tá? Vamos lá. Número 6. Pode ser? Número 6. Nunca precisaram de adjetivos para distingui-los. A gente já fez isso milhões de vezes. Verbo distinguir. Quem distingue, distingue alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Distinguir termina em R. Você tira o R e coloca los. Distingui-los. Certo? Então a gente tem que achar, para ter um los, tem que achar um verbo transitivo direto que termine em R, S ou Z e que o complemento, para usar o los, tem que ser feminino ou masculino? Masculino. E tem que ser o quê? Singular ou plural? Plural. A questão está aqui.
Ponto. Só isso que eu preciso. Se ele for verbo transitivo direto, terminar em R, S ou Z, eu vou tirar o R, o S ou o Z e vou colocar lo. Pode ser lo, lá, lois ou lais. Para ser lois, tem que ser o quê? Complemento masculino e plural. Aí eu coloco lois. Vender o carro, vendê-lo. Vender a moto, vendê-la. Vender os sorvetes, vendê-los. Vender as bicicletas, vendê-las. Seria isso. Quem vende, vende alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Vender. Termina em quê? Em R eu tiro e coloco lolá, los, lás. Tá indo? Vamos olhar. Como a questão não é difícil não. Ó, ele quer... Ó, a forma pronominal acima, em negrito, los, será também encontrada em uma das frases abaixo, quando o termo nela sublinhado for substituído pelo pronome lhe correspondente. Essa frase é... que lhe corresponde. Essa frase é... Ele quer exatamente um los. Ele vai destacar alguma coisa e quer fazer... Porra, vou usar los quando? A letra A já grita. Convocou todos os funcionários para agradecer a eles. Esse a eles, quem agradece, agradece a alguém. Já é verbo transitivo o quê? Indireto. Fora. Não precisa nem analisar. Nem analiso. Ah, se eu fosse trocar, seria lhes. Mas nem analiso. B. O sagaz lutador tem enfrentado... Não preciso nem analisar. Termina em R, S ou Z? Não. Então, enfrentar até é verbo transitivo direto. Mas eu não fico enfrentá-los. Não. Eu falo enfrentar seu adversário é enfrentar... tem enfrentado o. Não tem terminação nasal, não termina em R, S ou Z. Vai embora. O. Enfrentado o. Esse né, iu é viu, tá? Viu o filho da vizinha e não cumprimentou o menino. Quem cumprimenta, cumprimenta? Alguém. Verbo transitivo? Direto, mas não é cumprimentou-lo. Não termina em R, S ou Z. Cumprimentou o. Fora. Sabia que os nadadores estariam lá e realmente chegou a encontrar o japá. Acabou. Quem encontra, encontra alguém. Verbo transitivo direto. Termina em R. Opa. Tira o R e coloca los. Fechou. D. Agora eu acho que nessa questão da letra B, Aham. o lutador tem enfrentado. O tem enfrentado, proibida. Ele podia ter participado, poderia ter abraçado pro meio, poderia ter abraçado pro final. Não, só poderia no início e no meio. No final que eu não poderia. Isso. Colocação pronominal. Participe, nem percebi. De qualquer forma, não vai ser los, né? Não. Beleza. E letra E. Reconheceram o valor do auxiliar e indicam o jovem, indicam no. Terminação nasal. An, en, in, on, um. Quem indica, indica alguém. Verbo transitivo direto seria no. No. N de neném. No. Então, gabarito da questão 6. Letra D de dado. Foi? Tranquilo? Beleza. A prova de redação também mexe aqui, fica na página. Porque é 7, né? Indubitavelmente. E aí, vamos fazer a 7? Vamos fazer a 7 logo. Vai fechar logo isso aí. Página 27, questão 7. Comentário adequado sobre aspecto. Página 27, questão 7. Encontra-se na seguinte alternativa. Ele fala assim, nas linhas 2 e 4, o alarme não se limita à iminente entrada da Amazon no mercado brasileiro de livros. O acento indicativo de crase está corretamente empregado. Não se limita a alguma coisa. A iminente. Porra, mole. Crase obrigatória e certa. Meu Deus. Gabarito letra A. Vamos ver a letra B. Qual o erro? A analogia... Não sei, né? A letra A é o gabarito. Mas, porra, pode ser uma pedreira o restante. Vamos ver. A analogia estabelecida em algo que lembrará o passeio de um brotossauro pela Colombo revela o traço comum aos elementos comparados à iminência. Pela ideia aqui, o passeio já aconteceu. Iminência é algo que ainda vai acontecer. Está próximo, mas vai acontecer. Se ele falou de um passeio que provavelmente já tenha acontecido, onde é que está isso? Na página linhas 4 e 5. Ele fala sobre o passeio. Vamos ver se ele já aconteceu. Né? Iminência é o que está por vir. O passeio já aconteceu. 4 e 5.
Eu chutaria isso. Né? Vamos ver. Linha 4, 5. Olha lá. Ó. Algo que lembrará o passeio de um brotossauro pela Colômbia. Ou seja, lembrará algo que já aconteceu. Quando ele fala em iminência, o que é iminência, gente? É diferente de eminente. Iminente é aquilo que está próximo a acontecer. Mas já aconteceu? Não, então tá fora. De cara, tá fora. Questão difícil, tá? A letra B é meio escrota. Vamos ver a letra C. Pô, nada a ver a letra B, né? Pô, iminência, sacanagem. Letra C. Alguém marcou a letra B nessa? Eu marcaria, hein, na prova. Mentira. O segmento gerando uma emulação com a qual a cultura teve muito a ganhar. Ó, o segmento gerando uma emulação com a qual a cultura teve muito a ganhar. Exemplifica o emprego do gerúndio com valor de causa. O segmento gerando uma... Não é causa, é consequência, né? Gerando é consequentemente. É consequência, não é causa. Fora. D. Se, em vez de há 200 anos, a formulação fosse deveriam fazer... Para. Vamos lá, você fala fazem 200 anos ou faz? Faz. Mas quem é que fica no singular? É o principal ou auxiliar? Auxiliar. Sempre. Acabou. Não é deveriam fazer, é deveria fazer. A gente já fez questão disso, tá? A pessoa está fazendo assim. Se quiser que eu escreva, eu falo. Ó, transposta a frase, a Amazon dispensa tudo isso. Aí, para a voz passiva, tem-se a seguinte forma. Tudo isso será dispensado. Certo ou errado? Não. Errado. Como é que ficaria a voz passiva? É dispensado. Mudou o tempo verbal. Questão mole. Quer dizer, mole. A letra E. Então, gabarito número 7. Ficou que letra, número 7? A. Mas também a A, né? Veio gritando, né? Vem, marca aí! Uhul! Na página A. Na página 40, tem três questões diretas de gramática na página 40. Quer fazer? Vamos lá. Mas qual prova? 5, hein? Prova 5, 3, 4, 5. Vamos fazendo, né? Não sei se vai dar tempo de fazer tudo mesmo. Prova 5, Ah, maneiro aí. Porra. E aí, vamos fazer? Bora. Página 40. Prova 5. Questão de gramática. Vamos lá? Beleza. Vamos lá. Ele, não obstante... Caraca aí. Muita sacanagem. O não obstante, você nunca estuda essa porra. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, não é um bolo. Não obstante é igual ao mais, tá? É adversativo, tá? Então, de cara. Ele, não obstante, também orquestra componentes cívicos básicos, entidades sociais importantes, valores culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu maior papel foi o de ensinar democracia. Não precisa nem voltar ao texto, ó. Mantém-se as relações de sentido estabelecidas no contexto, substituindo o segmento acima. Singulares por quaisquer. Gente, singular é único, qualquer é um sentido geral, né? Fora, não pode. Não obstante, por conseguinte, fora. Não obstante é adversativo, por conseguinte é uma consequência. Anote aí, por conseguinte é consequência, fora. Orquestra, articula. O que você tem uma ideia de orquestra? Orquestra, não o verbo orquestrar, tá? E aí é o verbo mesmo. Ele orquestra. Tem uma porrada de gente, uma porrada de instrumento, e o cara faz o quê? Articula. Ele faz aqui, você faz aqui depois, no meu sinal você faz aquilo, tá para isso. Mas vamos deixar a letra C. Letra D, mas é isso. Letra D. Papel e propósito. Ó, o maior papel foi... O papel significa a ação dele. É a ação propriamente dita, certo? Quando ele fala propósito não é uma ação, propósito é como se fosse um ideal. Algo, né, um ideal. Não é a mesma coisa. E ensinar democracia, você ensina democracia a alguém. E por democratizar-se, não, você que faz, né, em si mesmo. Então, você se democratiza.
Não é a mesma coisa. Quando você fala que eu vou democratizar alguém, é uma coisa. Quando você se democratiza, é outra coisa. Tá legal? Diferente, muda o sentido. Então, não vejo não. Gabarito letra C, número 4. Prova 5. Letra C. Seria marcada a letra D. D? Eu teria. Papel e propósito, pô? Pô, mas papel não é uma ação? Mas entendeu ou não? Olha só, o cara fala assim, ó, o seu maior papel foi o de ensinar democracia. Pô, mas o papel dele, ele fez isso. Seu maior objetivo? Não. A ideia. Não. A ideia é a seguinte. Preste atenção. Quando você fala que seu maior propósito foi ensinar, não. O propósito é ensinar, cara. É ensinar. Porque propósito necessariamente se remete a quê? A futuro. Eu não posso falar que foi um propósito. Não. Claro que não. A gente fala de forma errada. Tem certeza? Claro. Claro que tenho. Preste atenção. Quando você fala propósito, necessariamente estou me referindo a uma coisa que vai acontecer. Se Qual o alguém propósito que eu tenho que estar aqui? passar É passar no concurso público. Já passou? Não. Agora, qual o meu papel aqui? Como é que tem sido o meu papel aqui? Na semana passada, qual foi meu papel aqui? Dar aula. Papel, ok. Mas meu propósito? Quando eu falo, meu propósito foi, dá a entender, se você quiser usar assim, dá a entender o seguinte, foi. Mas não aconteceu não. Escroto. Então, na verdade, você deveria usar o futuro do pretérito. Meu propósito deveria ter sido... Aí até rola. Ensinar, mas porra, não ensinei. Legal. Mas quando fala propósito, é daqui pra frente, pô. Não é passado não. Ele falou, foi, pô. Ele democratizou, cara. Isso é... Tá bom? A letra D eu eliminei por causa disso. pegaria muita gente, sabe? Pegaria, mas, porra, propósito na minha cabeça é algo pra frente. Concorda comigo não? Foi? Tranquilo? Você entendeu? Ficou chateada, né? Assim, aceitei, mas acho que raia de novo você vai cair. Caraca, mas você não pegou a parte do orquestra e articula? Não fez essa comparação? Fiz, então, eu fiquei entre a C e a D. E a D? Aí eu falei, não, vou na D. Caraca, olha o que o cara fez, ó. Aí você tem que voltar o texto de novo, ó. Também orquestra, componentes cívicos básicos. Olha quanta coisa ele articula aí, ó. Identidades sociais importantes, olha o que ele vai fazendo. É um jogo de cintura ferrado. É essa articulação mesmo. Quando você fala em o propósito realmente é uma coisa que... Ah, eu tenho um propósito. Já aconteceu? Não. Claro que não. Ah, não, mas você pode até falar. Pô, o meu propósito seria o de... Ah, era um futuro do pretérito. Algo que me remeteu ao futuro, mas que já virou passado. Ok. Mas não no passado seco, não. Não. Tá? Orquestra aí, vamos pensar que é orquestra musical. Não. Mas você pode até pensar. Eu fiz uma analogia com orquestra musical. O que a orquestra faz? Ele organiza tudo. Você toca trombone, sei lá, ela toca não sei o quê, outro toca teclado, outro toca piano, caralho, e todo mundo, cara, no mesmo tempo. E o cara tendo o quê? Jogo de cintura, articulando mesmo, é isso. O Luxemburgo está orquestrando o meio campo para o ataque. Perfeito. Ele está Articulando. Claro. Beleza, perfeito. É isso que ele botou aí. É isso aí. Não foi de música, não. Foi exatamente de articular. Por isso que ele sugeriu isso. Pô, essa questão não precisaria muito de conhecimento de vida, né? Que bom, né? Mas é uma questão que se torna difícil também. Vamos lá. Provavelmente, porque é uma atividade que indubitavelmente... Gente, vamos lá. Provavelmente é o quê? Provável de acontecer. Uma coisa que, né? Provável de acontecer. É certo de acontecer? É possível. Tá. Indubitavelmente é algo que a gente não tem o quê? Dúvida. Não tenho dúvida. Mantém-se a correção do texto acima do contexto substituindo os elementos sublinhados do seguinte modo. É provável, provavelmente, é provável, pode? Pode ou não pode? Tem um é provável que isso se dê porque o futebol é uma atividade que, sem dúvida, porra, meu irmão, é essa, porra. Meu Deus, é isso, ele colocou isso aí. A letra B, com certeza, não, fora. Aí, a letra, olha, a letra B tá fora, foi, tá pegando? Quer alguma coisa ou não?
Não? Tranquilo? Tá? Foi mal. Ó, aí vem assim, com certeza já tá fora. A gente sabe que não é com certeza, provavelmente. Talvez, porque o futebol é uma atividade onde... Primeiro, cara, tudo errado, né? Onde? É meio forte, né? Esse onde aí só pode ser usado para retomar o quê? Lugar. Fora. Beleza. Por ser... Seja, sim. Porque o futebol seja, né? Horrível também. Se jogou pro campo da hipótese, é o subjuntivo que impera. Por certo que... Por de fora... Nada certo, é duvidoso. É possível que se deve ao futebol ser... Nossa! Deve ao futebol que se deva... Nem não rola. Olha só. É possível que se deve ao futebol ser uma atividade da qual é claro que promove... Gente, tudo misturado, não tem nem clareza nisso. Olha só. É possível que se deve ao futebol ser uma atividade da qual é claro que promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva entre nós. Não tem nem articulação entre as palavras. Tá sem pé nem cabeça a letra E. Claro que a letra E é melhor, tá? Só você ler direitinho. Quem mata é o é provável e o sem dúvida. Essa palavra que eu não vou ler rápido não, senão eu vou me embolar. Letra B, A. 6. O segmento em que se apresenta uma das razões pelas quais o futebol já foi alvo de ataques por parte da sociedade é... Isso aí não é gramática, não. A 7 está fácil. A 7. Não é gramática, não. A 7 está fácil. 7 foi feita. B. Não dá, não? Xiii. Foi mal. 7 foi feita. Qual letra? B, né? Mole. 7, B de bola. Foi. Vamos dar um intervalinho e a gente volta. Tá legal?